aula de hoje, soluções, onde a gente vai estudar a concentração comum de soluções e a concentração em quantidade de matéria. Vamos para o próximo slide. O que é concentração comum? A gente tem que lembrar de uma solução, né? Então, o que é uma solução? Por exemplo, uma solução, se eu adicionar sal ou açúcar à água, eu tenho uma solução. Então, o que vai ser o soluto? É importante vocês lembrar que o soluto é aquilo que foi adicionado, né? Aquilo que vai ser dissolvido, e o solvente, o que dissolve. Então, a solução, água com sal, o soluto é o sal e o solvente, a água. Normalmente, o solvente sempre está em maior quantidade. Então, aqui, ó, quando a gente, em toda essa parte de soluções, a gente vai ver a concentração das soluções. Só que essa concentração vai ser de diversas formas, tá? A relação sempre vai ser uma divisão, tá? Como na matemática, quando a gente fala a relação entre isso e aquilo, é uma divisão. Então, a concentração comum e a quantidade de matéria sempre vai ser uma divisão entre o soluto e a solução, tá? Então, vamos supor, água com sal. Vai ser a quantidade de sal nessa solução. A fórmula é essa daqui. Concentração comum, que é o C, igual a massa dividido pelo volume, tá? Então, a massa é a massa do soluto, tá? Por exemplo, do sal, que vai estar expressa em miligramas, em gramas, em quilogramas, ou até em toneladas. E o volume da solução em mililitros, em litro, em decímetro cúbico, metro cúbico. Então, massa do soluto sobre o volume da solução. Por exemplo, exemplo 1. Eu adiciono 20 gramas de sal de cozinha, que é o NaCl, em 200 mililitros de água. Ó, mililitros, volume. A pergunta é, qual a concentração em gramas por mililitro? Quer dizer, quantas gramas vai ter em 1 mililitro? Tá? Vocês podem perceber que na unidade, a gente também tem esse traço de divisão, tá? Por quê? Porque na fórmula é assim. Na verdade, esses exercícios a gente também pode fazer por regra de 3, tá? Então, usando a regra de 3, vocês vão conseguir resolver todos, tá? Mas se vocês preferirem usar a fórmula também, às vezes a fórmula é até mais fácil, ó. Aqui é bem simples dividir, né? A massa do soluto, 20 gramas, aqui. Então, concentração comum igual a 20 divididos por 200, que é o volume da água. Isso vai dar 0,1 gramas por mililitro. Quer dizer que em 1 mililitro tem 0,1 grama. Beleza, pupilos? Aqui eu fiz por regra de 3. Olha como a gente chega ao mesmo resultado. 20 gramas estão contidos em 200 mililitros. Em 1 mililitro, está contido quantas? Né? Então, X. Então, se vocês não lembram a regrinha de 3, é multiplicar em cruzado. Por exemplo, 200 que multiplica X, tá aqui, ó, igual 20 que multiplica 1. Aí, X vai ficar igual 20 vezes 1 dá 20. Como o 200 está multiplicando X, ele passa para o outro lado da igualdade dividindo. Então, vai ficar 20 divididos por 200. Né? A mesma, aqui acaba sendo a fórmula. Então, X igual a 0,1 gramas por cada mililitro. Lembrando que 1 litro tem 1000 mililitros.
Nesse mesmo exemplo, agora a gente vai querer saber em litros, tá? Quantas gramas vão existir em 1 litro? Aí a gente tem que saber transformar. Então, a gente coloca 20 gramas estão contidos em 200 mililitros. Para saber quanto que vale em litros, a gente tem que pegar o 200 e dividir por 1.000, né? Para achar o volume em litros. Então, o volume em litros vai ser 0,2 litros. Aí, arrumando aqui a regrinha de 3, 20 gramas estão contidos em 0,2 litros. Em 1 litro, eu quero saber, né? Vai ser o X. Então, mesma coisa, multiplicando em cruzado. 0,2 multiplicado por X igual a 20 por 1. Então, 20, né? 20 vezes 1, 20, divididos por 0,2, aliás, passa dividindo, né? 0,2, vai dar 100 gramas por litro. Ó, a concentração é a mesma, tá? Só que uma está expressa em litros e a outra em mililitros. Então, é muito importante, tá? A gente usar sempre as mesmas unidades. Não pode fazer uma conta aqui usando 200, tá? Se ele pede em litros, a gente tem que transformar. Aí, na regrinha de 3, sempre colocar unidade sobre unidade. Exemplo 2, quantos gramas? Lembrando que grama é masculino, tá? Então, não fica quantas gramas, fica quantos gramas existem em 400 ml. A gente sabe que, quer dizer, na verdade, isso aqui é a sequência do outro exercício, tá? Então, a gente sabe que existe 0,1 grama em 1 ml. A gente achou aqui, ó, né? Por ml. Em 400 ml, usa X. Então, aqui a gente vai usar ml em cima e ml embaixo, né? Para ficar a mesma unidade. Multiplicando cruzado, 1 que multiplica X igual a 400 que multiplica 0,1. Isso vai dar X igual a 40 gramas. Outra pergunta, quantos quilos precisamos usar para 2 litros? Agora em quilos. Então, o que que a gente vai ter que fazer? Transformar gramas em quilos e mililitros em litros. Tudo a gente vai dividir por 1.000. Se fosse o contrário, de litros para mililitros, a gente multiplicaria por 1.000. Então, tá. Então, arrumando aqui, ó, a gente também pode achar isso em regrinha de 3, né? Mas, ou seja, 0,1 grama em quilogramas vai dar 0,1. O que eu fiz aqui agora? Será que eu errei a conta? Não, tá aqui. Aqui eu só fiz a divisão, né? Eu dividi por 1.000, então eu coloquei 10 elevado à terceira, que é 1.000. Então, 0,1 gramas corresponde a 0,1 vezes 10 a menos 3 quilos. E o volume, né, dividido então por 10, também por 1.000, né? 1 mililitro divididos por 1.000 dá 1 vezes 10 a menos 3. Então, agora a gente joga aqui na regrinha de 3, vai ficar 0,1 vezes 10 a menos 3 quilos estão contidos em 1 vezes 10 a menos 3 litros. Portanto, em 2 litros eu terei X. Aí, só fazer a multiplicação. Na verdade, eu prefiro trabalhar com potência, porque eu acho mais fácil, do que com 0,0001, né? Então, multiplicando cruzado, 1 vezes 10 a menos 3, né? Que é 10 a menos 3 vezes X, igual 2, daqui,
multiplicado por 0,1 vezes 10 a menos 3. O 10 a menos 3 passa dividindo, ou seja, 2 vezes 0,1 vezes 10 a menos 3, divididos por 10 a menos 3, vai dar 0,2 quilos. Quer dizer, para fazer uma solução com aquela concentração, eu vou usar 0,2 quilos de sal. Mais um exemplo aqui de concentração comum ainda, lembrando que na concentração comum a gente tem a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, um aluno preparou 2 amostras de 500 ml. 500 ml, então, é a nossa solução. A amostra 1, ele adicionou glicose, ou seja, o açúcar, né? O nosso açúcar de cozinha. Então, a 500 ml, ele adicionou 200 gramas, miligramas, aliás, né? E na amostra 2, ele adicionou sal, o NaCl, que é o nosso sal de cozinha. Adicionou 100 miligramas. Calcule a concentração em miligramas por litro, tá? Aqui ele deu mililitro de cada amostra e diga qual conduz a corrente elétrica. Então, como ele quer saber a concentração em litros, quer dizer, quanto que vai existir em 1 litro, a gente tem que transformar, né? Então, a gente sabe que 500 ml são meio litro, ou seja, 0,5 litros. Ou seja, basta multiplicar por 1.000, né? 500 divididos por 1.000 vai dar 0,5. Então, a amostra 1. 200 miligramas de glicose estão contidos em 0,5 litros. Em 1 litro, X. Isso é muito simples, né? Se em meio litro tem 200, em 1 litro vai ter 400. Né? Então, dividindo 200 por 0,5, vai dar 400 miligramas por litro. Amostra 2, a mesma coisa, só que ele colocou 100 miligramas, né? Então, 100 miligramas estão contidos em meio litro e em um litro, o dobro, né? 200 miligramas. Dividindo, então, 100 por 0,5, a gente tem 200 miligramas a cada litro, né? Por litro. Bom, qual que vai conduzir a corrente? O NaCl, tá? A glicose é uma molécula orgânica, então ela não vai formar íons quando adicionada ao açúcar, tá? Só o sal. Então, a água com sal, né? O Na e o Cl vão se separar, vão formar 2 íons, tá? O da esquerda vai ficar positivo, o cloreto negativo. Então, é uma solução que conduz corrente elétrica. Bom, agora a concentração em quantidade de matéria. Há um tempo atrás, essa concentração em quantidade de matéria também era chamada de concentração molar. E mais antigamente ainda, de molaridade. É tudo a mesma coisa, tá? Mas hoje, a gente chama, os vestibulares, né, tal, é só a concentração em quantidade de matéria. A fórmula é molaridade igual, né, esse M ficou de molaridade, ou seja, concentração em quantidade de matéria igual N1 é a nossa quantidade de matéria em mol do soluto, dividido pelo volume, que está em litros, né, da solução. Então, volume em litros da solução. Por exemplo, 2 mol por litro, né? Essa solução tem uma concentração de 2 mol por litro ou 5 mol por litro, etc. Lembrando que 1 mol é a quantidade de matéria existente em 6 vezes 10 a 23 de qualquer coisa, tá? Pode ser de átomos, de moléculas, de bolas de tênis,
Se vocês pegarem 6 vezes 10 a 23, são muitas bolinhas de tênis, né? E juntar todas elas, vocês vão ter um mol de bolinha de tênis. Por isso que eu coloquei aqui que a quantidade de matéria existente em 6,6, na verdade era 6,02, né? Mas a gente arredonda para 6, vezes 10 a 23 de qualquer coisa. Que é chamar de constante de Avogadro, em homenagem a esse carinha aqui, Avogadro. Então, a massa molar é a massa presente em um mol, tá? E ele é um parâmetro para transformar a massa em mol e mol em massa. Então, vamos voltar lá na tabela periódica. Lembrando que cada átomo, cada elemento químico tem uma massa atômica. Tá? Isso foi definido já faz muito tempo, né, para fazer um padrão. Assim como a gente tem um padrão de quilos, os átomos também vão ter um padrão, já que a gente não consegue pegar um átomo de carbono, por exemplo, e colocar numa balança. Tá? Então, a massa atômica do carbono é 12, do nitrogênio é 14, do oxigênio é 16. Então, um mol de carbono pesa, entre parênteses, pesa, eu coloquei pesa entre aqui esqueci o nome dessa coisa, tem 12 gramas, tá? Quer dizer, a massa contida em um mol de carbonos tem 12 gramas e tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Mesma coisa para o nitrogênio, né? Já que a massa atômica do nitrogênio é 14, um mol dele vai ser 14 gramas, em gramas mesmo, tá? E tem o mesmo número de átomos. O oxigênio já é um átomo um pouco maior, né? Então, ele pesa 16 gramas e tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Agora, a massa molar de uma molécula, como aqui a da glicose. A glicose tem 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Então, o peso dele, ou a massa, né, a massa molar, a gente vai ter que multiplicar. Aqui eu fiz um erro. São 6 átomos de carbono, aqui faltou um 2. Tem que multiplicar por 12, tá? 6 átomos de carbono vezes 12, que é o número, que é a massa atômica dele. Mais 12 vezes 1, né? 12 hidrogênios, o hidrogênio tem massa atômica 1, mais 6 oxigênios, que multiplica a massa atômica do oxigênio. Tudo isso dá 180. Portanto, a massa molar da glicose é 180 gramas. Já temos aqui um exercício. Ó, quantos mols estão presentes em 360 gramas de glicose? Normalmente, o exercício fornece a massa molar da molécula, tá? Quando a gente fala massa molecular ou molar, é da molécula. Quando fala atômica, é só dos átomos. Muitas vezes, eles podem fazer como eu fiz aqui, ó, tá? Eles dão as massas atômicas, daí tem que calcular a massa da própria molécula. Portanto, a massa molecular de uma molécula de glicose, quer dizer, não é de uma molécula, né? É de um mol, 180 gramas por mol. Então, se um mol de glicose contém ou possui 180 gramas, 360 gramas vai conter X mols. Então, só multiplicando cruzado aqui novamente, 180x igual a 360 vezes 1, ou seja, 360 dividido por 180, x igual a 2 mols. Né? Isso aqui a gente não precisa nem fazer conta, na verdade, né? Só usar o raciocínio lógico. Se em 180 gramas tem 1 mol, 360, que é o dobro, terão 2 mols. Número 2, quantos gramas estão presentes em 2 mols de gás carbônico? Então, calculando massa molecular do gás carbônico tem
carbono, então 12, né? 12 vezes 1, 12, mais 12 vezes 2 vezes 16, né? 2 átomos de oxigênio, então 2 vezes 16, portanto, a massa molecular é 44 gramas. Se em 1 mol temos 44 gramas de dióxido de carbono, em 2 mols, 88, né? Tranquilo, né, galerinha? Exercício número 3, qual a concentração de mol por litro? Por litro, a unidade. Isso é muito importante a gente sempre observar as unidades. Quando adicionamos 0,2 mol em 800 ml, né, de água, por exemplo. Então, se ele quer saber quantos mol por litro, a gente tem que transformar 800 mililitros em litro, ou seja, dividir 800 por 1.000, vai dar 0,8. Então, na nossa regrinha de 3, ou na conta aqui, né, eu já coloquei a fórmula aqui, vocês tanto faz, qual usa. Então, 0,2 mols estão contidos em 0,8 litros. Portanto, em 1 litro terá X. Mesma coisa. Multiplicando cruzado, 0,8x igual 0,2 vezes 1, dá 0,2 dividido por 0,8, ou seja, 0,25 mol por litro. Tá? Em cada litro tem 0,25 mol. Usando a fórmula N1 é a quantidade de matéria em mols do soluto dividido pelo volume da solução em litros. Então, aplicando a fórmula, 0,2 dividido por 0,8 igual a 0,25 mol por litro. Muitos falam, professora, mas é muito mais fácil usar a fórmula direto. Mas eu acho que usando o raciocínio lógico, vocês não precisam decorar a fórmula. Por enquanto são 2, daqui a pouco são 10, tá? Então, hoje, amanhã, vocês vão lembrar, mas de repente, quando forem fazer o vestibular lá, esqueci a fórmula. Então, por isso que é importante usar o raciocínio lógico. E mais um exercício aqui para finalizar. Qual a concentração em quantidade de matéria? Sempre que ele fala quantidade de matéria, gente, é mol, tá? Não usa gramas, usa mol. Se bem que tem uma relação muito íntima entre mol e gramas, né? Mas tem que ser em mol. Por litro da glicose, que dissolve 90 gramas em 200 mililitros. Aqui a gente tem que transformar gramas em mol. A gente sabe que em 1 mol de glicose tem 180 gramas. Portanto, em 90 gramas, a gente vai ter 0,5 mol. Tá? E a mesma coisa, a gente tem que transformar, como ele deu em mililitros, tem que transformar para litros, ou seja, dividir 200 por 1.000. Então, 200 mililitros dividido por 1.000 vai dar 0,2. Agora sim, a gente usa a regrinha de 3, onde 0,5 mol, tá? Estão contidos em 0,2 litros. Portanto, em 1 litro, a gente vai ter X. Então, multiplicando cruzado, 0,2x igual a 0,5 vezes 1, a gente vai ter 0,5 dividido por 0,2, ou seja, 2,5 mol por litro, tá? Cada litro. Usando a fórmula, então, molaridade igual, ou quantidade de matéria, né, igual a N1, que é a massa em mol do soluto, quer dizer, a quantidade de matéria, não é a massa, tá? Massa é sempre em gramas, gente. Então, número de mol do soluto dividido pelo volume da solução em litros. Então, 0,5 dividido por 0,2 igual a 2,5 mol por litro. A gente chega ao mesmo resultado. Então, é isso por hoje. Abraços.